2.500 anos, os quilombos do Rio. Continue participando, ligue para o 527-3025, mande-nos um fax para o 527-3403 ou então um e-mail para cidade@pcrj.gov.br. A cultura foi a arma mais forte do afro-brasileiro. Com ela que ele sobreviveu e com ela que ele conquista o mundo. Cultura não se aprisiona em correntes nem com grilhões. A lição é ensinada pelos escravos brasileiros que trouxeram seus traços, costumes, cantos, danças, línguas, cores e sentimentos da África. A esse universo foram acrescentados o suor e a dor, do trabalho pesado das lavouras, das minas e nas cidades. Todo esse somatório foi traduzido em obras de arte, como na delicadeza do barroco e do rococó nos quadros do alforriado Manuel da Cunha. O francês Debré mostrava os negros em posições humilhantes, mas o pardo forro José Teófilo de Jesus, que estudou belas artes em Portugal, retratou o negro imponente, heróico. A herança cultural derrubou barreiras com Antônio da Silva Lisboa, o Aleijadinho, e Valentim da Fonseca e Silva, o mestre Valentim. As caricaturas de Crispim e Amaro do Amaral circularam pelo país em revistas importantes. Biquiba de La Fuente Guarani foi o mais influente escultor das famosas carrancas do Rio São Francisco. A música erudita brasileira ultrapassou as fronteiras com os maestros mestiços, Padre José Maurício e Carlos Gomes. Pixinguinha, com seu saxofone, transpôs para a música popular a erudição nas suas melodias. No final do século passado e no início deste, a pretexto de higienização e embelezamento da cidade, os ex-escravos e pobres, em geral, foram expulsos para a periferia da área central da cidade, com a demolição das habitações populares no episódio conhecido como o Bota Abaixo. A repressão policial era forte contra os locais de reunião dos negros. Não adiantou. A cultura afro-brasileira já havia nascido e saía do confinamento para o mundo. No século passado, o sino da igreja de Santa Rita, no largo de mesmo nome, anunciava ao meio-dia que só negros eram vistos aqui, jogando capoeira, trazida pelos africanos. Podemos ver negros, brancos, mestiços e até estrangeiros numa roda de capoeira. Ela é adotada para defesa pessoal, integração social, condicionamento físico e como terapia, em creches e até quartéis. Acho que o mundo começou na África. E a raiz é muito forte e foi brotando pelo mundo. No caso da capoeira, mistura de culturas africanas no Brasil, né? E aqui, por necessidade de sobrevivência, lutar contra o sistema, criaram a capoeira, né? Ela foi até proibida pelo Código Penal em 1890, resistiu a tudo isso e está hoje no mundo e no Brasil. A capoeira exige flexibilidade, equilíbrio, força física, agilidade, coordenação motora, ritmo, entre outras capacidades. A dança, a música, a luta, o esporte, é tudo numa arte só. Paraná, Paraná. Só você mulher no grupo, a capoeira é machista? De forma alguma, tem várias mulheres no grupo e cada dia que passa, a quantidade de mulheres aumenta. Michele Nascimento Iacovellis, o arpoador descendente de italiano, é totalmente identificado com a cultura negra. Com a luta, com a dança, com a música, né, com as pessoas, tudo. A capoeira é uma junção dos costumes de várias nações africanas e, embora tenha sido usada como dança e luta, tem como princípio a harmonia com a natureza, como enfatiza Cebolão, descendente de árabes. Capoeira é uma filosofia de vida. Você tem que estar em paz consigo mesmo. Para jogar com as outras pessoas, buscar harmonia em cima de tudo. Anderson da Silva, o Parafuso, lamenta que os afrodescendentes não valorizem a capoeira. Às vezes não conhecem a cultura, não estudaram, aí a cabeça é fraca, parte para o outro lado da vida. Mas Mr. Magoo, o israelense Ariel Luria, faz parte da força internacional que cultiva a capoeira. Para judeus, para israelenses, a coisa mais importante da Bíblia é amar seu próximo. Acho que na capoeira eu descobri isso. Os apelidos são uma tradição entre os capoeiristas que fugiam da repressão policial no passado. Praticada em quase todos os países do mundo, a capoeira alcançou status elevado, entrou para a faculdade. Ao invés de ir para a cadeia, como antigamente, agora o capoeirista estuda no curso superior de capoeira da Universidade Gama Filho.
que tem a supervisão de José Tadeu, o mestre camisa que há 30 anos ensina essa arte no Brasil e no exterior. Para os escravos brasileiros, os quilombos foram espaços físicos para o exercício da liberdade e espaço de luta pelos direitos que persiste até hoje, né? Eles tinham suas culturas, estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas. Sentiam-se parte da natureza. Tinham uma noção de afeto bem diferente da europeia. Tinham arte, família, liberdade e vida. Foi aí, na África, que os portugueses encontraram a mão de obra para suas lavouras, minas e serviços domésticos. Desde o início da escravização surgiram as lutas libertárias, de forma individual ou em conjunto. Quando um grupo reunia mais de 3 escravos ou forros, recebia o nome de quilombo ou mocambo. O aquilombamento é a fuga seguida de uma organização social antagônica do sistema colonial. Essa é a melhor definição de quilombo. Então, é uma forma superior. Mas há outras formas. Há, por exemplo, a escrava que aborta. Esse fenômeno era generalizado. Ela aborta, ela provoca o aborto como sabotagem ao sistema. União dos Palmares, República Quilombola, fundada na Zona da Mata Alagoana, foi o maior quilombo, com mais de 20 mil habitantes. Surgiram quilombos por todo o país, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Nas áreas de lavoura, os escravos formaram mocambos, em Pernambuco, no Maranhão, na Paraíba e na Bahia. Nas regiões das Minas, havia quilombos em Mato Grosso e em Minas Gerais, onde a geografia facilitava o esconderijo. A relação entre os fazendeiros e escravos era mais difícil na agricultura do que na mineração. Quase sempre na fazenda, a rebelião do escravo tem como consequência a morte. É uma experiência extrema. Agora, nas minas, essa rebelião não resulta necessariamente na morte, né? A mineração é um tipo de atividade de difícil fiscalização, em que a própria relação senhor-escravo é frouxa, tem que ser frouxa. No recôncavo da Guanabara, Rio de Janeiro, havia 7.122 escravos no final do século XVIII e no século XIX eram 11.155. As marcas amarelas representam os quilombos da região do Iguaçu e as azuis outros quilombos, até na própria corte. Os escravos fugiam por vários motivos, inclusive em razão dos castigos impostos. Quando eles eram encontrados, iam para cadeias como esta em Vila Boa, Goiás. Havia rebeliões contra o escravismo por toda a parte. E os africanos e seus descendentes usavam vários métodos de rebeldia. Suicídio, também muito praticado, sobretudo nos momentos de pico da escravidão. O assassinato contra o feitor, contra o fazendeiro, também é universal. Cada uma dessas formas de luta que eu estou mencionando ganha uma importância dependendo do momento. Francisco Nascimento lutou nas fazendas do Ceará. A luta de José do Patrocínio foi em nível intelectual. A luta dos afrodescendentes ultrapassa a Lei Áurea em 1888 com a abolição. Um exemplo disso é o marinheiro João Cândido, chamado Almirante Negro, líder da revolta da Chibata em 1910. Uma rebelião contra os castigos físicos na Marinha. Na verdade, a luta perdura até hoje. As elites econômicas e sociais do Brasil têm origem na escravidão. Ninguém enriqueceu no Brasil, no passado, que não tivesse a ver com o tráfico negreiro ou com o trabalho escravo nas fazendas, na mineração. Quando se fala em quilombo, a gente pensa em duas coisas. Primeiro, no fato histórico. O quilombo colonial do tempo da escravidão. E segundo, se pensa no espírito do quilombo, que é o espírito da rebeldia contra o sistema. Nesse segundo sentido, o quilombo como espírito de rebeldia, ele existe hoje e vai existir no terceiro milênio e quase certamente vai existir sempre que houver opressão, que houver injustiça de classe. O
centro da cidade ainda guarda a história da resistência dos negros ao regime da escravidão. As transformações urbanas, os edifícios modernos e as reformas dos prédios apagaram uma parte da história que contaria como foi a luta dos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil. O professor e pesquisador de história, Carlos Eugênio Líbano Soares, autor do livro Zungu, Rumor de Muitas Vozes, premiado pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, nos ajuda a descobrir o que ficou oculto por mais de 100 anos. Num prédio como este, que à exceção das portas em esteiras tem construção original, erguido por volta de 1840, na esquina das ruas Gonçalves Ledo com Luiz de Camões, ficava um zungo. A tradução é casa de angu. Originalmente, elas eram criadas para fornecer comida, fornecer angu aos escravos que circulavam pela cidade. Mas os ungus que surgiram na década de 1810 tinham um significado maior para a libertação dos escravos. Eram funções religiosas, que era a formação de microcomunidades urbanas e depois local de ocultamento de escravos. Elas abrigavam escravos circulando ou escravos em fuga. Eram casas que não tinham o chamado poder senhorial. Os ungus serviam também como hospedaria ou cortiços para os pretos. Mas o nome cortiço aplicava-se para moradias de imigrantes portugueses. Porém, a repressão policial contra os ungus era maior do que contra os cortiços. Africanos e crioulos descobrindo uma identidade nova, a identidade negra. E era nesses locais que se forjava essa identidade. Então isso provocava o quê? Suspeitas da ordem policial, sobre criação de revoltas, sobre fugas, né? Sobre criação de uma comunidade, de uma cidade subterrânea, uma cidade negra, por baixo da chamada cidade branca, europeia do Rio de Janeiro. No Largo de São Francisco existiram casas de quilombo que escondiam escravos fugidos. Em geral, quem comandava essas casas, quem, no caso, administrava essas casas, eram pretos livres, negros livres ou libertos. Que davam guarita para os fugitivos. Davam guarita para esses fugitivos. E só tinham negros? Em geral, só. A cidade do Rio, em 1808, ela é predominantemente uma cidade negra, de pretos e pardos. Os sinos da igreja de Santa Rita anunciam que, a meio-dia, hora de os senhores abastados da cidade se recolherem à cesta. Era assim no século passado. Até as 2 da tarde, praticamente só os negros ficavam nas ruas. Um dos pontos onde se reuniam era aqui, no Largo de Santa Rita, próximo à atual Rua Maria Floriano. No lugar da banca de jornal havia um chafariz onde os escravos pegavam água e praticavam a capoeira. Essa região aqui, o Largo de Santa Rita, tinha um grupo de capoeira muito aguerrido, muito temido na época, que era chamado de Três Cachos, ligado à imagem de Santa Rita, né? E eles aqui se reuniam para brincar, mas para também desafiar grupos inimigos, grupos rivais ou policiais. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos tem um significado todo especial na luta dos escravos pela libertação. Foi a primeira igreja construída pelos próprios negros em 1710, na antiga Rua da Vala, Guaiana. Este templo abriga o Museu do Negro. Ocupa apenas uma sala. A maior parte do acervo foi perdida em incêndio há cerca de 30 anos. A maioria dos objetos lembra as formas de castigo imposto aos escravos, como o gonzo de ferro, que era preso ao pescoço, e a palmatória. O turista vem aqui porque é muito divulgada internacionalmente essa igreja, esse centro cultural, porque é o único que existe aqui no Brasil. Os frequentadores do museu cultuam escravos e particularmente a escrava Anastácia, considerada santa e com seguidores em todo o país. Sem distinção, tanto branco quanto negro frequentam diariamente esta casa. As igrejas são as únicas marcas visíveis daquele tempo. Elas foram a primeira forma de organização coletiva de africanos e crioulos nascidos no Brasil, escravos, legalmente reconhecida. Então, ela era um espaço de organização e de reunião, protegidos mesmo da repressão e do castigo de uma ordem escravista.